Olá, boas-vindas ao último episódio da primeira temporada do Alimento para a Imaginação. Eu sou a Antônia Moreira, esse é um podcast da Nayo Assessoria e vem aí para ser muito mais do que uma assessoria. E hoje esse episódio, para encerrar essa temporada, ele vai ser um pouco diferente. Eu vou fazer algumas perguntas para o nosso convidado, Jonatas, que é um dos sócios dessa empreitada na qual eu estou fazendo parte. E a gente vai inverter o papel em algum momento, ele também vai me entrevistar e vamos compartilhar um pouco de como foi essa jornada. Eu vou falar um pouco sobre mim também, me colocar nessa posição. A exemplo um pouco do que a gente fez no primeiro episódio com a Natália Müller, que ela também jogou várias perguntas para mim. Boas-vindas, Jonatas. Oi, obrigado, Antônia. Tudo bem? Tudo bem com você? Você que é um cara... Tô ótima. Você que é um cara um pouco do backstage, fora das câmeras. Espero que esse momento seja confortável pra você também. Tô nervoso. Tá nervoso? Tô nervoso. E vai ficar tudo tranquilo. Eu não mordo, apenas se pedirem. Me fala sobre a Nayoki, que essa belezura que tá aqui. A gente tá chegando numa final de uma temporada, de uma ideia, de um conteúdo provocativo, instigante também aí pro mercado. O que é essa empreitada que você tá fazendo e com quem, mais importante, você tá fazendo e por quê? Bom, a Nayo surge de uma conversa, na verdade. Estava comendo, almoçando, o Bruno e eu. Eles falando sobre... Ele tinha uma contratação para ser feita na empresa que ele trabalhava, não sei, enfim. E ele percebeu, na época, que as pessoas de grupos minorizados, enfim, recebiam menos. Eles contratavam pagando menos, assim, as pessoas, na verdade não, elas chegavam pedindo menos. Uhum. Ou seja, eles tinham um teto, por exemplo, uma palestra, a pessoa cobra 5 mil reais, mas a empresa está pagando 10. E as Pagaria pessoas, até 10. pagaria até 10, enfim, e as pessoas que não minorizadas, enfim, já estavam cobrando 10 ou mais já para negociar. Então a gente entendeu ali que dava para, de alguma forma, colaborar com essas pessoas. Porque assim, eu tenho uma experiência com empresas, com administração de empresas, não é meu primeiro empreendimento. E ele falou, por que a gente não faz isso? Mas era assim, uma coisa que a gente ia começar, a gente não entendia do processo, a gente não entende ainda, a gente está aprendendo, né, com vocês, por exemplo. E ele começou com a ideia de assessoria para palestras, né? Só que tem muita gente na palestra para grupos minorizados é um pouco mais difícil. Diversidade e inclusão no mercado, né? No mercado, só que assim, não querem remunerar por isso. Uhum. É o que eu digo. Querem por às vezes um valor simbólico, aí você vai ver uma empresa. Aí as pessoas não têm noção ainda de que a gente falando sobre diversidade, equidade e inclusão é um serviço. A empresa vai ganhar alguma coisa com isso. Não posso fazer na camaradagem para uma empresa. O que acontece é que no Brasil, eu vou falar de Brasil, não se valoriza o trabalho. Tá? Então, as pessoas querem... o acúmulo que vocês têm, eu também tenho nos processos, os acúmulos que a gente tem com serviços, que é o que eu também presto na outra consultoria, é isso. A gente tem muito acúmulo de trabalho, só que não querem remunerar a gente por isso. E na maioria acontece isso. O que você falou... seu background, estudo, vivência, tudo isso tem um acúmulo. Aquilo. Quando você vai passar aquilo, você tem que ser remunerado por aquilo. Né? E o que acontece é que eles não querem pagar por isso. Então o nosso trabalho é realmente fazer com que as pessoas paguem e paguem certo. Uhum. A gente valoriza, faz estudo sobre o mercado. Quando chegar, fala, essa pessoa aqui tem às vezes menos know-how, menos background e está cobrando mais do que o meu pessoal que tem todo esse acúmulo e pode falar melhor, e fala melhor mesmo, de verdade. Uhum. No episódio da PIS, vocês falam sobre ser... como vocês usam? Excelência, isso. Uhum. É verdade. Travesti trabalha com excelência. Você vai ver o currículo, é absurdo, assim, é muito bom. Se eu tivesse que contratar... eu não contrato mais há anos, ainda bem. Se tivesse que contratar, é isso, assim, tem que pesar, porque não é só como eu posso dizer, de onde a pessoa vem, o contato QI, né, que o pessoal usa hoje em dia, enfim, não funciona mais, as empresas hoje não dão para usar mais isso. Então a gente tem um portfólio de pessoas que trabalham com a gente que são excelentes, são muito
boas. Então dá pra trabalhar dessa forma e dá pra vender isso e a gente vai cobrar por isso. A ideia é que Claro. sejam remunerados por isso, né? Porque também é quebrar essa ideia de que é caridade, né? Porque, sei lá, você tá contratando. Eu fico pensando eu no mercado também. Tipo, uma travesti que fala inglês, que estudou numa universidade de primeira linha, que já foi pra fora do país. Uma contratação da minha pessoa não é uma contratação, eu tô fazendo uma caridade ou eu preciso de ter mais diversidade. Eu sou um talento completo com Perfeito. muitas coisas e trago mais a minha vivência, que é tudo que a gente falou em vários episódios aqui, que é o que só eu posso trazer, que é o que só a Maria Vitória pode trazer, que é o que só a Pícia pode trazer, que é um valor a mais, mas não é um lugar de tipo, preciso ter uma travesti no meu time, então a Antônia é um bom nome. Não, sou um bom nome por ser um talento. Não dá pra ser token, né? Não dá pra gente ser token das pessoas mais. Isso não dá pra acontecer, sabe? Não dá pra. Isso que falou, a Antônia é porque é uma travesti e vai fazer bem pra minha imagem. Antônia sabe fazer o que você vai contratar lá. Ela sabe fazer aquilo e faz isso com excelência. Eu vou usar bastante excelência porque é verdade, assim, nosso pessoal é excelente. Eu acho que a gente tem que ficar nessa Sim, chave mesmo. também acho. Tem que isso mesmo. Né? Não dá pra ficar pensando que por ser, eu não sei se posso dar diferente, né? Diferente do padrão, assim, ou fora da. Lida de uma maneira, acho que a gente não é nem que a gente é Não é diferente, né? diferente, Mas eu tenho que aprender a fazer também. lida de alguma forma, a sociedade nos lê como o outro, né? O que ela não consegue assimilar. Mas de alguma forma a gente já tá capturada, as pessoas já entendem, sabe? Mas ainda tem esse lugar de diferente, mas acho que a gente não é diferente. Não, também não acho. Eu passar para o público isso. Mas é isso. Tem que valorizar o que é conteúdo, o que é aprendido, o que é vendável ali, né, nesse processo. Às vezes eu falo que é vendável, o Ricardo também não gosta muito. Eu falo, cara, mas é produto, a gente está vendendo um produto. Eu sei que não deveríamos transformar tudo em produto, mas, né, quando eu vendo uma palestra da Antônia, eu estou vendendo um pacote de um produto, de tudo que ela fala, todas as experiências e tudo isso. E alguém ao me contratar também tá contratando todo um repertório, um background, é uma mensagem também, né? Contratar uma pessoa como eu que tá na diversidade, mas também tá pensando sobre direitos humanos, né? Então, diversidade é uma das partes dos direitos humanos que tá habitando três lugares muito distintos, que é o mundo artístico, o mundo corporativo e o terceiro setor. Então, que tipo de conversas, né? Quando a gente está contratando alguém, para além de só estar contratando uma travesti, por exemplo, né? Essa marca ou esse grupo de pessoas vai tá fazendo ao trazer uma pessoa como eu, né? Sim, e eu acho que isso aí é válido, mas aí surgiu uma pergunta. Aí eu vou te perguntar isso agora. E como que você vê isso? Como é que você vê essa inserção hoje do mercado? Porque você faz parte do grupo de ESG na empresa, você foi fazer o curso nos Estados Unidos, e lá é diferente. Nos episódios a gente viu que era diferente lá, apesar dos Estados Unidos também não ser o melhor exemplo de tratamento de diversidade, mas acho que eles devem ter eles estão na frente de alguma forma no Brasil? Eu acho que esse discurso ele tá mais cristalizado lá fora, mas ao mesmo tempo, por estar cristalizado, tem essas resistências. Tem um movimento muito grande anti-ESG, anti-diversidade. Todas essas. Todo esse movimento pró-diversidade foi colocado pela galera de extrema-direita no âmbito do woke. Cultura woke. Que é tipo o despertar, né? Então, você desperta para o racismo estrutural, você desperta para as questões de gênero, você desperta, que é o que a gente vem falando, né? O teste do pescoço, por exemplo, que a comunidade negra vem falando muito, é você olhar para o lado e ver que você é num ambiente que só tem branco. Então, se incomodar. É um acordar, né? E aí essa galera tá falando que, na verdade, isso deixa as pessoas mais tristes. Mas, tipo assim, é óbvio que é muito difícil você ter um entendimento da sociedade, né? Você tirar de alguma forma uma cortina e falar, nossa, olha como essa estrutura toda tá fundada em mentiras e tá fundada em violências.
Mas o mais importante é você não ficar paralisado, né? Paralisada com essa descoberta e buscar ferramentas para você, de alguma forma, não superar, porque eu acho que isso não tá numa ideia evolucionista, mas resistir, né? Nesse processo de captura e resistência. Então eu acho que tipo, esse discurso que tá acontecendo lá, e é muito perigoso e pode vir para cá também, e vai vir, já tá acontecendo. De alguma forma a gente precisa dar respostas e resistir a essas tentativas, porque no fundo é uma tentativa de manter as coisas como estão. Né? Porque você não ter noção, não ser despertado, não quer dizer que o racismo vai continuar te afetando, que você não vai continuar ganhando menos do que o seu parceiro branco, de que você não vai chegar lá com uma proposta que vai ser invalidada, que não vão pegar a sua ideia e roubar ela, porque tanto faz o que você falou, que não vão te interromper numa reunião, todas aquelas coisas, né? Então, tipo assim, saber a realidade da estrutura é complicado, é foda. Mas é melhor do que você ficar numa nuvem achando que às vezes que é você o problema. Como a gente aprendeu com a Natália, né? Você chega num psicólogo, o problema é você que não consegue emprego, meu bem, não é o racismo. Né? Então isso é muito prejudicial, porque você não vai na causa raiz da coisa. Né? Aí eu não sei se eu respondi a sua pergunta, assim, mas... não sei se eu cheguei lá. Eu perguntei se ela era diferente daqui e aqui. É muito parecido, né? Parece que vai chegar aqui e já chega a cultura woke. Se você pegar o Twitter, vai estar lá muito falando sobre cultura woke de uma forma que não entende, não sabe como surgiu, que foi nos Estados Unidos, na época acho que dos Panteras Negras, na época do Muito antigo. o final das Jim Crows ali que surge a cultura woke, enfim. E se não me engano é isso. Posso estar errado, mas é que é muito. Não tenho tanto acúmulo quanto vocês sobre isso. Sobre isso, nossa, um monte de coisa, na verdade. Publicidade, que é uma área que eu nunca trabalhei, agora a gente vai fazer publicidade, a gente quer fazer publicidade. E por que você escolheu essa área? Olha, eu escolhi publicidade, eu sempre fui muito boa com as palavras, a melhor no português na sala. A gente vai chegar lá. A melhor de leitura e produção de texto na aula. E aí eu tava em dúvida entre alguns cursos, não nem em dúvida, mas falavam que eu ia ser uma boa jornalista. E aí foi o que eu tentei, jornalismo. Só que eu também tinha feito um técnico em marketing na ETEC, no interior de São Paulo, tinha gostado. Então, para além do que eu queria fazer, ou de ser boa em escrita ou não, eu queria sair do interior. E aí, com 17 anos, testei algumas faculdades, SISU, ProUni, aquela coisa toda, vestibular na Unesp. E passei em 2. Letras na UFSCar, passei em jornalismo na UFOP, na verdade, também. E publicidade na PUC. E aí foi vários pesos, assim, ir para o FOP em Mariana, não quis ir, era muito longe. Na UFSCar, letras, nem sabia o que eu ia fazer com letras, se eu fizesse letras. De alguma forma também estava um pouco agarrada com Lins, assim, que é a minha cidade da onde eu nasci. E aí era muito difícil, embora seja mais perto São Carlos de Lins do que Campinas, você tem menos ônibus. Tinha um ônibus por semana para São Carlos, por exemplo. Então era muito mais difícil chegar. Campinas tinha todos os dias 3 ônibus. E minha irmã também estava em Campinas. Então eu acabei escolhendo e publicidade, falando assim, se eu não gostar, vou mudar. Já fiz o técnico em marketing aqui, talvez eu consiga. E eu achava que era possível eu pensar em mudanças, né, que eu queria, como aquariana, eu já queria mudar o mundo, e eu achava que a publicidade também podia ser um meio para eu fazer isso. Fiquei um pouco decepcionada, claro, ao fazer publicidade você entende que você está, né, é sobre comprar, é sobre criar consumidores, e o primeiro ano do curso é muito de cutuca, assim, que eles abrem o jogo, tipo, essa é a história. E aí você fica nessa, se você vai mesmo entrar nesse jogo ou não, mas eu tava lá já entrei. Mas acho que agora, anos depois, quase... Eu tô formada há mais de 5 anos, 5, 6 anos. Nessas conversas também que eu tenho trocado com a galera, que eu tô entendendo que não é uma questão de fazer ou não a diferença. Tipo, publicidade pode ser positiva ou é negativa. Ou aquilo que a gente conversou com o Marcelo Marciano, né? O ESG pode mesmo mudar a sociedade ou não? Não é tão dicotômico, né? Tão binário as coisas assim. É óbvio que a publicidade vai capturar as identidades. É óbvio que o ESG é uma pauta de mercado que está fazendo com que o sistema, que quer fazer o sistema se atualizar
para que o sistema continue vivo, o capitalismo continue vivo. Sim. Então, de alguma forma, a gente está colaborando com isso, né? Só que também é um processo de, como eu sei, como eu estou dentro desse sistema, entendo que eu estou sendo capturada, que as minhas identidades estão sendo inteligidas, então, tipo assim, que uma travesti hoje, existe um repertório do que é, e aí tem o valor de você trazer para diversidade, sei o quê, e como você resiste a isso, ou como você cria estratégias e gingas dentro dessa coisa toda, porque senão fica uma coisa muito de, eu quero fazer uma publicidade que seja puramente social, ou o impacto social é inocente, eu tô puramente querendo chegar num mundo ideal, como se pudesse existir realmente essa jornada e chegar no mundo ideal. Um amigo esse dia postou, eu achei engraçado, não sei se ele pegou de algum lugar, mas enfim, que a sua opinião foi criada por algoritmo. Certo? Ele tá falando que a opinião foi Hoje em dia, Você falou que não dá para capturar, mas você pode mudar isso. Você não pode incentivar isso, ou é difícil no capitalismo, ou quem tem mais dinheiro, como é que é? Quem contrata a banda pede a música em publicidade hoje, com, assim, o pessoal entender. Eu tenho várias redes, a gente tem várias redes que a gente pode usar. Não tem uma que consiga escapar desse turbilhão e conseguir passar a mensagem? acho que não é nem uma questão assim de que não tem uma que não consiga escapar. Acho que a gente tem que entender que nós mesmas estamos dentro desse sistema de alguma forma. Tá. Não tem como a gente pensar em sair dele e olhar as coisas de fora. Por mais que a gente tente, a gente está pensando dentro dessa estrutura. Né? O nosso pensamento é formado dentro dessa estrutura. E aí vem o algoritmo que influencia, mas vem todo na nossa família, os costumes, tudo passa uma visão de mundo, né? Uma cosmovisão de mundo. Então a gente está operando dentro desse sistema. Eu acho que é sobre a gente pensar e pensar em fugas disso, sabe? Por exemplo, eu estava assistindo aquela série Kindred, que tá agora no Star Plus, e eu tinha lido o livro, nem tem isso na série, mas eu lembrei disso no livro. Que eles falavam sobre como as pessoas escravizadas, que é uma série que a menina vai lá pro passado, ela vive no nosso tempo, mas ela vai lá pro passado, numa plantação dos Estados Unidos. E ela é uma mulher negra, e logo uma escrava. Né? E tem um momento que ela leva o ficante dela, nem namorado, que é um branco. Então eles têm ela vai e volta. Ela vai e volta. Então ela tem que, de alguma forma, operar nesse sistema quando ela volta, e o cara é branco. Mas enfim, e aí ela sabe uma mulher que sabe ler. Na época não era comum. Então, ela usa o saber ler como uma forma de criar bilhetes para poder sair da plantação e ir para a cidade, por exemplo, ou para ir para outra plantação articular. Entendi. E aí, nesse bilhete, ela fala, é como se ela escreve como se o senhor, né, da fazenda tivesse autorizado ela a ir pra essa, tipo, vai algum capataz aí que ficava na rua, encontra ela e fala, não, eu tenho esse papel do meu senhor que me deixa aí. Então, ela usou a escrita dentro de um sistema que o bilhete quem escrevia era o homem branco, macho, ela usou a escrita pra ela, de alguma forma, ter um aspecto de liberdade. Você entende que é entendi. Ela usa o sistema a favor dela ali. E, enfim, até o outro homem branco também não vai saber ler. Assim, um capataz também não sabia ler. Ela deu um 360, assim, uma ginga na capoeira. Né? Ela deu uma virada. Eu acho que é esse tipo de fuga, assim. Você tá usando a escrita dentro de um sistema e de alguma forma você consegue tensionar aquilo para aquilo que você... para suas intenções. Mas é muito micro, né? Chegar na escrita, você falou de superar. E eu acho que tem que superar um monte de coisa nesse sistema. Várias coisas têm que ser superadas. E você não acha que tem que ser superado, não só se adaptar? Tem realmente que ser revolucionário? Ou é muito difícil? Porque assim, a gente pensar em revolução é uma entrega muito grande. A gente está falando de revolucionar mesmo, ver as coisas de outra forma. Uma coisa que eu gosto é de imaginar, você como escritora, de imaginar outros futuros. A gente pode pensar que o fim o pessoal fala que imagina o fim do mundo, mas não o fim do capitalismo. Enfim, tem textos e coisas que já entraram no ideário popular aí que não tem mais graça. Nem quero falar sobre. Mas não acha que... Eu gosto de imaginar, sim, outros futuros. Não sou escritor, mas eu gosto de imaginar as coisas. Não só esse sistema que a gente vive e um sistema de inclusão, né? De ter todo mundo ali, sabe? Próximo, sem preconceito, sem
sei lá, esses problemas que a gente tem hoje, que você não acha que tem que superar isso? Não tem, já, ou é muito difícil isso? Vale a pena se adaptar em vez de lutar por uma superação? Eu acho que esse pensamento eu tô construindo agora, assim, é importante até falar isso em voz alta, né? Quanto uma escritora, eu acredito, né, o nome desse podcast, Alimento para a Imaginação. Eu acho que eu vejo a imaginação praticamente como um direito humano, porque muitas vezes a gente é podada na infância, né? Crianças negras, crianças em guerra, sei lá. Então não consegue imaginar, se enxergar num outro lugar. Entender que o mundo ele é construído de uma forma que as coisas não precisavam ser assim. Então acho que a imaginação ele tem esse lugar da provocação, da confabulação, sabe, da especulação, do e se, né, se o mundo fosse diferente. Então acho que nesse lugar. Eu não gosto tanto da palavra superação em si, porque eu acho que leva a gente a pensar, estamos no ponto A gente vai superar mil obstáculos, sei lá, o capitalismo, o patriarcado, o racismo estrutural, etc. E a gente vai pro ponto B. E esse ponto B é o céu, a utopia, sei lá, que pensando até dentro de uma lógica marxista, por exemplo, uma revolução e aí a classe trabalhadora vai tomar os meios de produção, mas tipo, e aí? E depois? Mas aí tem que construir, né? O processo socialista é esse. Então, em algum momento, esse outro lugar vai ser uma outra coisa. Não vai ser mais esse universo daqui, né? E eu não sei se a gente superou. Se esse meio do caminho é sobre superar as coisas, sabe? Eu vejo que talvez sobre que ainda vamos existir. Não sei, eu não consigo pensar num processo em que a gente vai superar tudo de tudo, num único processo, ou uma multiplicidade de processos que a gente vai do ponto A ao ponto B. É meio complicado essa parte, ainda mais de marxismo, enfim, mas não é a ideia. A ideia é de imaginar, vamos para alimentos para a imaginação. Se a gente não tenta superar, a gente não imagina essa superação, vou usar a superação como palavra, a gente não se perde só tentando ter coisas, por exemplo. Por exemplo, eu quero um mundo melhor, vou imaginar um mundo melhor. Só que eu não consigo imaginá-lo, porque eu estou muito preso no statement, ali no meu padrão ali de vida. Eu não consigo imaginar aquilo, porque eu tenho muito preconceito. Eu não leio, porque é uma coisa que acontece muito. Eu falo de Brasil, a gente lê bem pouco, acho que são 5 livros por vida que um brasileiro médio lê. Acho que é isso, se não me engano, é estatístico. Pouquíssimos. Quando eu vi, eu falei, meio absurdo, eu li isso aí. Você lê sei lá, no primeiro semestre, quando tá de mau humor ali, quando você tá muito enrolado, né? Pelo menos é o meu caso. Você deve ler muito mais, porque você tem que ler para escrever, ajuda, acredito nisso. Então, a gente não imagina a gente não alimenta nossa imaginação com outras coisas, a gente não fica refém. O processo a gente não vai superá-lo mesmo, e nem importa como vai acontecer. Porque não importa se vai chegar lá e vai derrubar o capitalismo e vai ser um socialismo, tá chegando com o comunismo, enfim. A gente não tinha que imaginar isso. Acho que a gente deixou de imaginar, de alguma forma, ou um grupo não imagina e esse grupo mantém o processo, detém o poder e não quer que os outros imaginem. Eu concordo, assim, que de alguma forma a nossa imaginação foi capturada, né? E por isso que eu volto naquela coisa da imaginação como um direito humano, né? Para que multiplicidades de futuros possíveis possam ser imaginados. Eu acho que isso é chave. Imaginar um mundo melhor, você tem que entender também para quem que vai ser esse mundo melhor. Eu acho que esse mundo melhor vai ser sempre ruim para algumas pessoas. Não, normal, Deu errado pra quem? Deu certo pra quem? Pra alguém deu certo. Pra alguém vai dar errado. Pra alguém vai dar errado. Pra alguém vai dar errado. Então, de novo, por isso que eu acho que não é essa coisa da superação, porque isso coloca a história como uma linha reta, sabe? Não é, né? Tipo, vamos evoluir enquanto humanos. Eu acho que acho que é muito. Não sei nem se é espiralar, se eu concordo com essa visão de tempo espiralar, mas é muito um lugar de. A história é construída por tensionamentos, as coisas mudam, então não sei se a gente vai chegar nesse mundo, esse mundo melhor, é quase um grande slogan bonito, assim, né? Mas aí a gente precisa salvar o mundo todo, né? Tipo, é no micro. Tem umas pessoas que não salvariam, não. Ou mudar o mundo todo.
Mudar pra quem, mudar onde. Mudar pra quem. Tribos de indígenas, por exemplo, que estão bem tranquilas na vida delas, não precisam ser mudadas. Estão ali moldando a floresta que fazem há muito tempo e estão tranquilas. É mais fácil de voltar pra dar uma volta aí do que tentar passar, né? Exatamente. Pra quebrar um pouco essa ideia evolucionista da coisa. Do tipo, o que era o passado era o não evoluído. Agora a gente tá melhorando num meio. Acho que algumas coisas melhoram. O avanço da ciência, no sentido de, poxa, a gente vive muito mais hoje, né? Incrível. Sabia que não? Não vive mais. A gente vive melhor. A gente não vive mais. A gente morria mais cedo antes. Morria mais cedo, a gente não conseguiu superar isso. É uma superação. A gente chega, em média, 100 anos, vamos colocar assim. A gente não conseguiu passar de 100 anos ainda. Então a ciência só deixa a gente viver melhor, ou dentro desse mais gente chegar lá. Mais gente chegar lá. Era 1, 2, agora... Ou seja, a evolução da ciência não fez a gente ficar mais velho. Viver mais. Eu também pensava nisso. Aí eu li em algum lugar e falei, eu pensei que a gente via mais. Mais pessoas conseguem chegar mais longe. Comida, alimento, tem mais coisas, acesso a medicamento, que é ciência, isso é fato. Legal. Você falou que era a melhor aluna em escrita e gostava. Sempre gostou de ler? Eu vou dar um exemplo. Minha mãe nunca gostou muito de ler. Só que quando a gente era criança, ela assinava um grupo chamado Círculo do Livro, que era uma assinatura que você recebia em casa. Um clube, hoje em dia clube. Clube. E isso me trouxe muitos livros em casa. Muita literatura, literatura francesa, tipo Alexandre Dumas, que esse dia que eu descobri que ele era preto, né? Eu não sabia, pra mim ele era um cara branco. Sempre. Então eu descobri, foi absurdo. Alexandre Dumas, tem história de pirata, eu gosto bastante. Os escritores, enfim, tem várias coisas, inclusive Monteiro Lobato, enfim, que estava lá, mas eu cresci lendo aquilo. Mas isso me fez um leitor. Eu sou um leitor. Não te fez. Me fez um leitor. Não me fez um escritor. O que te fez ser escritor? Olha, eu tive uma relação. Minha relação com os livros começou mais ou menos com uns 10 anos na escola. Lembro que o primeiro livro, assim, que eu já lia aqueles livrinhos pequenininhos, mas o primeiro livro que eu li, que eu peguei mesmo, foi O Pequeno Príncipe. E depois minhas professoras de português, todas, elas sempre incentivaram muito. Então eu li várias sagas, Diário do Vampiro, aquelas do Twilight lá do Crepúsculo, Harry Potter. A minha relação com a escrita, ela começou antes mesmo de eu ser uma leitora. Eu ficava muito tempo sozinha em casa. Depois que minha avó faleceu, eu tinha 7 anos. Minha mãe precisava trabalhar, ela vendia roupas fora, vendedora de porta em porta. Às vezes ela me levava, às vezes eu ficava em casa sozinha. E eu tive uma infância muito humilde, assim, nunca me faltou nada de comer. Mas eu não tinha nenhum supérfluo, assim, tipo, meu videogame. E eu lembro de escrever muitas cartas pra minha mãe pedindo coisas, ou também cartas de amor. Carta de amor? Cartas de amor. Eu escrevi uma carta até hoje na minha vida. Minha mãe tem nossa, só lembrei da palavra em inglês agora, um bundle. É ruim, viu? De capturado também. Tô botando a minha Anitta. Calhamaço. Calhamaço. Ela tem até hoje de cartas minhas. E eu escrevia cartas apaixonadas, assim, mãe, eu amo, você pra mim é como uma flor que desabrocha. E aí, entre essas cartas, às vezes eu pedia bem, assim, dramática, coisas materiais. Mãe, pela minha alma, por favor, me dê a minha colcha do Digimon. Isso esse Digimon. Essa carta existe até há pouco tempo, assim. Quando eu voltei pra Lins um tempo atrás, eu encontrei ela. Pela minha alma, me dê minha colcha do Digimon, que eu preciso muito. Então eu costumava muito escrever cartas de amor. E aí, quando eu me vi adolescente, nas aulas de leitura e produção de texto, eu comecei a escrever muito sobre os meus sentimentos, que hoje em dia eu vejo que era sobre dores também, assim. Então, aos 9 anos de idade, por exemplo, meu melhor amigo disse que não poderia andar mais comigo porque os meninos comentavam, sabe? E eu nem sabia nada, tipo assim... 9 anos, você tem 9 anos, você não tem que saber de nada. Não tinha ideia, assim. Aí eu perdi meu melhor amigo. E eu lembro de escrever lá para uns 13 sobre esse sentimento de ter alguma coisa errada comigo e eu não saber o que era. Quando eu comecei a escrever no Tumblr, também era muito sobre as minhas paixões platônicas, ou sobre eu tentar colocar em palavras os meus desconfortos, ou tentar me colocar em algum lugar no mundo. Então foi sempre crescendo, assim, em algum momento, eu acho que também essa escrita no Tumblr eram quase cartas pra mim mesma, sabe? Legal. E
Então acho que foi esse lugar, assim, não teve uma pessoa na minha infância. A minha mãe, ela gostava muito de escrever, eu sempre gostei muito de, da letra dela, né? Mas eu não tive uma pessoa que me Inspirou botou, ali pra senta e escrever. escreva. Eu me lembro de escrever cartas Sua de letra é amor. bonita? Ah, mais A ou minha é horrível, menos. assim. Eu ganhei meu primeiro computador, tinha uns 10, 11 anos, eu descobri que dava pra digitar. Aí Nunca mais nunca mais. escrevi. Mas também não escrevi nada também, né? Só perdi o computador. A minha podia ser melhor. É, eu acho escrever muito trabalho, assim, dá muito trabalho escrever. Escrever, eu falo escrever à mão. Aham. E quando você percebeu que. A Maria Vitória falou isso aqui, né? Mas escolha de você. Quando você percebeu que dava para ser uma escritora, e eu vou dar um spoiler. Bom, não vai ser spoiler, porque isso vai ser depois. Então, vocês falam sobre ser escritor, tem que escrever livro. Eu também achava isso há um tempo atrás. Que eu tinha que ter um livro, enfim, mas não, eu posso escrever em qualquer lugar. Hoje tem blogs, blog já é passado, né? Tem vários lugares para você escrever. Quando você percebeu e identificou ali que eu vou trabalhar com isso, eu quero escrever e vou ser remunerada por isso. Ainda na faculdade, em publicidade, a gente tem aquelas divisões que hoje em dia nem faz sentido, assim, né? Mas na época ainda estava estruturado assim, de você ter a pessoa da direção de arte, você ter a pessoa redatora, você ter a pessoa planejadora e do atendimento. Eu sempre fui muito boa com duas coisas, planejamento e redação. Sou até hoje muito boa com ambos. É, mas eu sabia que eu queria seguir enquanto redatora, porque eu sabia que eu fazia bons títulos publicitários, boas chamadas publicitárias. Ao longo da minha graduação, eu não tive a oportunidade de fazer estágio na área de publicidade. Fiz muitas entrevistas, mas não rolava. Eu consegui um estágio na Unicamp, foi incrível. Emilton, axé pra você. A primeira pessoa que apostou em mim foi uma bicha, artista, macumbeira, sabe? Que botou fé e me contratou. Mas era em arte. Eu fazia umas artezinhas no CorelDRAW, uma coisa assim que nunca foi minha praia. Então, pensando em ter experiência na escrita, eu abri um blog, Pirata Cultural, com uma amiga minha, Giovanna Romanelli, em que a gente começou a escrever coisas, sei lá, pautas do que está acontecendo agora no mundo, assim, debater. Art News ali. Artigos, às vezes umas crônicas também. Então foi o espaço que eu me desenvolvi enquanto escritora e comecei também a pegar os textos, que era uma revista colaborativa. Então as pessoas que chegavam até mim, eu dava uma de edição. Então eu lia os textos, fazia provocações para a pessoa escrever. Então eu comecei a encontrar ali uma possibilidade de não só de ser escritora, como também lidar com textos das outras pessoas. E aí, recentemente, foi até legal que eu tava uma live com a Todes, que é uma organização sem fins lucrativos, que eu tenho uma relação, que tinha muitas pessoas ali, era um programa que eles estavam abrindo de embaixadores, de lideranças, e uma pessoa se lembrou da Pirata Cultural. Eu falava, olha, minha época pré Letras Moras, pré tudo. E ali acho que foi o lugar que eu que exerci um pouco da experiência. E depois fui trabalhar numa startup em que eu basicamente trabalhava com produção de conteúdo, fazendo artigos. Aí que de fato eu comecei a receber para produzir textos. E depois, posteriormente, fui contratada como redatora em uma multinacional. Que aí eu ganhei o cargo, né? Redatora. Redatora. Que não tem inglês, né? Que não tem inglês, que é escrito, é writer. E como é que foi esse primeiro salário em escrevendo? Assim, essa satisfação de trabalho é legal, você recebeu de primeiro dinheiro por aquilo que você gosta de fazer. Como é que foi para vocês? Eu acho que uma grande diferença de ter sido analista de marketing nessa startup, mas principalmente escrevendo, para estar nessa multinacional, foi ver o alcance da minha escrita. Então, pela primeira vez, ver minha escrita num impresso, por exemplo. Isso foi, tipo, da hora. Imagina. Nossa. Deve ser legal. Ou quando. Ou no impresso, ou no digital mesmo, mas por estar falando, né, eu tava numa startup com 3, 4 pessoas. Foi uma empresa com um crescimento de. Eu comecei lá, ela tinha 3, hoje em dia ela tem quase 7 mil pessoas. De ver uma chamada minha que eu fiz ali na minha casa, jogando bolinha na parede com post-it, ser veiculada para 6 mil pessoas. Eu falei, porra, as pessoas levam a sério que eu escrevo.
O povo gostou do conceito, levaram, gostaram, o povo tá engajando, o povo tá lá comprando ou fazendo o que precisa ser feito ali por causa do meu call to action. E eu fiquei, nossa, que da hora ver o alcance, assim, ver. Aí eu comecei a ter aquela coisa que eu achava da publicidade, né? De, nossa, deve ser super legal ver o seu texto num outdoor, Sim. né? E não tive ainda o prazer de ver meu texto no outdoor, mas já vi impressos em lugares por aí. Eu acho isso muito, muito gratificante, assim. Às vezes eu vejo um texto meu que eu escrevi há um tempo atrás, aí alguém reciclou. Isso aconteceu num evento de mulheres esses dias. Alguém pegou um texto que eu tinha escrito pelo grupo de mulheres, botou numa outra coisa, imprimiu, e eu falei, olha só, levaram isso pra uma outra plataforma. Tipo, tava bom. E como é que é isso de ser plagiado de alguma forma? É bom? Não foi um plágio. Foi dentro. Tá. Tipo assim, eu Usar o escrevi seu- um posicionamento, tá, ninguém tá. nem achou que eu tava escrevendo algo novo. Tava, tipo, Tava muito bom aquilo. Tava Mas já tão foi bom. plagiado ou não? Plagiada, Ainda não? acho que ainda não. Você acha que não o teto, mas é um tira a mais ali do escritor, do artista, enfim, ser plagiado? Acho que virar referência já é uma coisa interessante. Mas você acha que lidaria como isso? Com raiva ou tipo, tô feliz? Pro ego, vamos pensar assim pessoalmente. Depende do quão descarado foi o plágio, Plágio. né? Não sei, eu acho que ia ficar feliz. Eu falei isso mesmo. Usem o meu conteúdo. Tudo bem, eu não vou ser remunerado por aquilo, tem todo o processo, tem a briga, mas eu, sei lá, eu acho que ia ficar feliz. Pelo menos no primeiro momento. Acho que no primeiro, segundo plágio, depois. Aí depois ia procurar um advogado. É, não no primeiro, no segundo momento. No segundo momento do primeiro plágio. Dá pra fazer alguma coisa com isso aqui? Fizeram com Emicida, por exemplo, naquele lance do amarelo ali, bizarro, na verdade. Nem isso que foi uma marca, né? É uma marca que faz isso. Que é um trabalho que a gente, na Nayo, a gente trabalha certinho sobre isso, para não correr nesses riscos. Porque foi o que você falou mesmo, a gente é roubado. Né? A gente não quer ser roubado também, a gente não quer roubar de ninguém, a gente quer contribuir, distribuir isso. É uma relação, né, de troca, assim, eu venho de religiões, de um pensamento de religião de matriz africana também, né, e as relações são uma troca, então toda vez que você está pegando algo, você também tem que deixar algo, senão é um roubo, né, então o conhecimento tem que ser remunerado, as palavras que alguém está colocando, isso tem que ser bem remunerado, né, você tem que entender que isso é um trabalho, e que, enfim, senão você vai estar causando um roubo intelectual, um roubo de ideias, um roubo de conceito, vai estar se aproveitando, sabe? Tirando vantagem. Perfeito, é isso mesmo, é roubo. Você falou de Transmoras. O que é um Transmoras para você? Transmoras hoje, bem clichêzão, é uma família também, mas também é uma organização, então também é um espaço de pensar futuro. Mas você explica pra gente o que é o Transmoras. Porque você falou nos outros episódios sobre o Transmoras, mas não explicou o que é. Boa, chegou até aqui. O Ateliê Transmoras, ele é uma associação sem fins lucrativos, voltada ao empoderamento econômico de pessoas trans e travestis, principalmente por meio da arte, da moda. Começou enquanto uma ocupação popular na moradia estudantil da Unicamp, fundado pela Vicenda Perrota, de ocupação, de espaço onde ela produzia as roupas dela, enquanto, né, a partir do descarte, a partir de lixo, se transformou num coletivo. Foi quando eu entrei, já era um coletivo, já não era só um espaço de convívio LGBT, de formação, de produção artística, de produção de roupa. E de coletivo ganhou um peso de movimento social, né, de se conectar com outros coletivos, e também uma organização com o CNPJ, de alguma forma legitimada pelo Estado, que foi uma estratégia que a gente tem seguido desde o começo da pandemia, porque a gente estava tão fodido que a gente falou, nossa, a gente precisa jogar esse jogo. E hoje em dia a gente não é uma ocupação no sentido literal da palavra, porque a gente está passando por um processo de reconhecimento por parte da Unicamp. E isso foi, inclusive, um dos assuntos, uma das pautas do movimento trans da universidade durante a greve, que acabou. A gente teve uma conquista também de nosso acordo que foi firmado no ano passado com a Câmara de Mediação da Unicamp, né, que reconheceu a gente, a administração da Moradia reconheceu a gente, para que de fato esse acordo seja passado na última instância. Então agora a gente está trabalhando para ser um acervo e um espaço de produção artística e científica feito por pessoas trans para melhorar a qualidade da pesquisa, não só sobre pessoas trans, mas que parte, né, de pessoas trans e de corpos dissidentes, pensando que na academia a gente sempre foi muito objeto de estudo e não sujeitas, né, não produtoras de conhecimento. E
enquanto ocupação, Transmora sempre foi um lugar de possibilidade de vida. Então, algumas pessoas passaram por lá e tiveram possibilidade de se alimentar, possibilidade de sonhar, imaginar estar na universidade, imaginar ter sua própria marca, aprender uma profissão. Algumas pessoas já ouvi de algumas pessoas queridas pensar em como, quanto um quilombo urbano, ou quanto um quilombo transvestigênero, né? Um espaço em que, de alguma forma, a gente pode se congregar e confabular alternativas, né? Quando a gente fez esse processo com a Unicamp de mediação, para eles entenderem o que a gente fazia, algumas pessoas nessa câmara de mediação surgiram falando que a gente... que tinham pessoas que falavam da gente enquanto um grupo de subversivas, perigosas, guerrilheiras. Acho que é quase isso. Na verdade, as pessoas estavam bem precisas, porque de alguma forma a gente estava também confabulando a derrubada desses sistemas, assim, bem radicais. Mas a gente também passou por esse processo de captura e resistência e de entender que a gente precisava se preocupar com a nossa saúde mental, com o nosso autocuidado, com a nossa relação com a nossa comunidade. Então, também por isso que a gente está passando por esse processo de institucionalização, que ao mesmo tempo é desafiador, mas é necessário. Porque aí a gente ocupa de outra forma o espaço. O discurso sobre nós aparece de outra forma. Então, na sexta-feira, na semana passada, a gente fez um festival com a ajuda de uma vereadora, botamos um palco no Marco Zero da Unicamp. A Unicamp, pra quem não conhece, ela tem um design muito louco, porque ela é circular, e aí desse Marco Zero saem várias ruas, tem um ciclo básico, saem várias ruas para todos os institutos. Então a gente tava ali fazendo uma gíria no meio da onde sai a Unicamp, muito institucionalizadas, no calendário da universidade, dentro ali totalmente regular, sabe? Então é isso que você falou, é um outro lugar. É outra ocupação, é outra forma de ocupar. Totalmente. E a gente usar o sistema para ocupar o sistema. E os discursos sobre a gente sair de um lugar de elas são umas marginais para elas são umas ativistas promovendo direitos humanos, elas são trabalhadoras. Então o lugar sai do jornal policial, sai da pena, sai do arquivo da Câmara de Mediação, que estava lidando com um problema, a questão Transmoras, e vai para um arquivo sobre a memória LGBT da cidade, a memória do ativismo da cidade. Então você percebe que é uma mudança do lugar, né? A gente não vai ocupar mais a zona do arquivo do problema, da polícia do campo, sei lá. Já tá lá dentro, né? Você vai com segurança. Você vai ocupar o arquivo que tá pensando em pesquisa, tá pensando em história, tá pensando tudo importante. Eu também não sou artista e também não sou um grande pesquisador, nem grande, nem pequeno pesquisador. Eu não pesquiso nada. Eu fiz a graduação e para mim acabou. Eu tô ensaiando o mestrado tem exatamente 12 anos. Eu tô ensaiando o mestrado faz uns 4, né? Então, tem uns 12 anos que eu tô ensaiando o mestrado. Já fiz entrevista e tudo para fazer o mestrado e não dei continuidade, porque eu sei que vai tomar tempo, enfim. Como é que é agora ter pesquisas feita pelo movimento, feita por vocês agora? Porque assim, falou tudo. Tem muita pesquisa sobre os grupos que não são feitas pelo grupo. A gente tem livro de pessoas indígenas, tem indígenas que são pesquisadores. O Krenak foi para a Academia Brasileira de Letras, não foi? Sim, então, foi isso. Isso era, quando era há 20 anos atrás, era impossível, não era imaginável, a gente não imaginava essas mudanças. E como é que é ter esses projetos lá dentro? Daqui a alguns anos a gente vai ler esses projetos, né? A gente vai ter esses arquivos e como que é como conquista isso? Pessoalmente para você é gratificante ou é pelo conjunto? Eu acho que tem... A primeira coisa, acho que tem uma coisa do micro, assim, que a gente tá falando sobre uma universidade pública que recebe dinheiro público, então tem um movimento lá, por exemplo, por cotas trans na universidade, super legítimo, né, que é um grupo que está sendo patologizado há muitos séculos. Então a gente tá falando sobre uma universidade pública que tem alguma estrutura, né, você tem uma bolsa, você tem um restaurante universitário, você tem uma bolsa para você produzir uma pesquisa, então a primeira coisa eu acho que é essa base. É óbvio que pessoas trans são expulsas da escola, da família, muito antes de conseguir pensar na universidade. Então a gente vai ter esse desafio ainda, né? De como que elas chegam até o 3º ano do ensino médio e não são expulsas antes mesmo de sonharem. Mas uma vez passando por essas barreiras, a universidade ela é um fundamento ali, uma
uma primeira base para você estar alimentada e ter um teto. Pô, É isso que o pessoal não entende na escola pública, né? Essa briga toda, não, eles vão lá para não estudam, droga, essa pataquada que falaram do outro governo. Mas a bolsa é para você sobreviver. Você não é muito. Nada. Não é, tipo assim, é realmente para você sobreviver. Você sobrevive. E tem gente que realmente sai do nada, ou sai de outros estados, e é aquela bolsa aí que vai fazer a diferença. Sim. Eu fiz ProUni numa universidade privada. Se eu não tivesse ajuda dos meus pais, eu não tinha conseguido me manter. Então, uma universidade pública, ter a possibilidade de você acessar recursos, ter uma rede, né, de pessoas, acho que isso é a primeira base. Aí a segunda, eu acho que possibilita a gente, né, como eu falei, né, no seu objeto ser sujeitas, pensar também em uma proposição, né, de que você falou do Ailton Krenak. As pessoas indígenas trazem uma cosmovisão de mundo, né, de não entender o rio e a água como coisas separadas, né, Sim. de entender que não existe jogar fora. Você não joga, não existe lixo, tá tudo aqui, tá? Você tá jogando, tá tirando da sua vista, né? De entender que a gente nós não somos um ser humano, os seres humanos não são inteligentes, como a gente acha que é. Nós estamos num sistema que é inteligente e a gente tem uma racionalidade ali questionável. Então eu acho que a possibilidade de estar na academia também faz com que a gente não seja apenas que não digam por nós ou que sejamos descritas, né? Ou que nós precisamos nos explicar qual é a realidade de uma travesti, qual é a realidade de uma pessoa trans, mas que faça que a gente tenha a possibilidade de também propor cosmovisões, né, radicais, pensar nessa superação que você falou, né? O que vai ser essa superação a partir de uma visão trans, indígena, preta? Porque, só te interrompendo, é um contexto histórico isso, porque os contextos são moldados, então o que a gente viveu é um contexto, e amanhã ele vai mudar. Uhum. Então, o que é de preconceitos, enfim, para todos, o que não é feito na academia, também vai ser desprezado com o tempo, sabe? Tem muita coisa que voltando no contexto, a ideia de contexto. Nesse momento histórico, o que a gente vive é essa imposição, eu vou colocar branca, tá, no processo. Só que, assim, todo o trabalho acumulado todos os outros grupos são aproveitados por uma minoria. A gente volta ao capitalismo, como sempre volta ao capitalismo. Uhum. Então esse contexto de vivência vai modificando. E a gente vai vendo isso. Por exemplo, eu cresci no candomblé também. Até os 10 anos a gente frequentava terreiro, essas coisas. Então eu já tinha contato com pessoas trans com 10 anos. Uhum, que é um espaço que não binariza. Então, geralmente, não tem uns que binariza. Aí você vira adolescente, aí vem outro impacto, igual seu amiguinho, né? Não vou andar mais com você porque você. É diferente. De novo, é diferente, mas enfim, não deu. Mas enfim, só para ter o meu contexto nessa história. Então, a gente vai mudando isso com o tempo e com o aprendizado. Então, a convivência é importante. E a academia precisa mudar. Na verdade, a gente muda de um processo positivista, que mais ou menos ainda é positivista, ciência. Né? Então Tipo, tem que mudar disso. Tem a razão, tem o ser iluminista. A gente consegue fazer uma ciência neutra, por exemplo. Como Então não faz. Não faz. Sou super neutro. Sou neutro pra caralho, também sou neutro. Sei, sim. É neutro igual baunilha. Então. E é isso. Nem deixa gosto. Jornalista neutro, academia não existe. Nem a linguagem é neutra, viu, gente? Tô começando a pensar sobre isso, hein? É polêmica. Eu tava aprendendo essa agora você já me. É mais coisa pra eu aprender. Mudei. Evolução. É isso, você tem um curso sobre linguagem, não tem? Sobre escrita? Uhum. Escrita inclusiva, é isso? Redação inclusiva. Redação inclusiva, é isso. Redação inclusiva eu acho que é possível. Agora, linguagem neutra, não que eu tô querendo legitimar o Ilidírio ou o Eludulu, mas pensando que não é neutra, né? Tem um statement ali, tem tá dizendo algo, né? A usar uma linguagem como essa. Então, neutra não é. Mas isso pode gerar assunto para um outro. Deixa eu evoluir um pouquinho mais, para eu mesmo me contradizer. A Antônio aqui veio sobre isso ano passado. Mas é isso. A ideia tem que ser de contradições. A gente tem que ir e vir. Não dá para ser também, que você falou, um caminho ali para chegar num resultado que é estanque. Uhum. Sempre vai mudar, sempre vai crescer, sempre, não vou usar evoluir, né? É ruim. Sei lá, a gente sempre vai se adaptar ao contexto daquele momento ali de uma forma
diferente. Eu não gosto de negócio diferente, mas eu vou usar sempre agora. Não convencional. Não convencional, pode ser. Vamos pensar melhor sobre isso. O que vocês acham aí? Chegamos a vários episódios dessa temporada. É diferente, não é? Joga aí algum comentário, gente, pra vocês também interagirem, pra gente ver aqui o que vocês acham disso tudo, né? Além de palestra, de ser redatora, transmoras, o que mais você faz? Escritora, que você tem também a sua newsletter, né? A sua newsletter, enfim. Acabou de sair alguma publicação de um projeto que eu fiz com a minha amiga, minha best, Rafaela Kennedy. A gente publicou numa revista mexicana, é uma fotonovela, um trabalho dela visual, em que ela me convidou para escrever um texto, já que é uma fotonovela, né, compor ali, fazer uma novela de fato. E esse texto acabou de ser numa revista francesa também, junto com as fotos. Então, também, que é bem legal. Que é bem legal. É bem legal. Então, né, tem isso também. Além de escritora, palestrante, redatora, transmoras, diretora de ONG, da ONG, né, que você dirige ali. O que mais está fazendo? Eu faço boas comidinhas veganas pra minha namorada e para as pessoas à minha volta que queiram. Vegano é bom, viu? Parem de ser chatos. Vegano, não sei se vegano, eu gosto de um queijo. Deixa eu voltar aqui. Vegetariano. Beleza. Pode ser, mas assim, eu tenho um restaurante que eu vou muito, que é um restaurante vegano, que eu acho a comida dela maravilhosa. Mas, enfim, é só comida, gente. É só comida. Não precisa adorar a carne ou colocar aquilo como uma defesa. Eu sou defensor da carne. Não faz sentido. É uma. Sei lá. Chega a ser infantil. Essa é a minha opinião sobre esse assunto. As pessoas que não são veganas e criticam os veganos porque não comem carne chegam a ser infantis nesse processo. Eu gosto muito de comida vegana. Eu faço em casa, eu como comida vegana. Curto carne, curto queijo, enfim, mas dá pra viver de comida vegana tranquilamente, sem problema nenhum. Com certeza, gente, dá. Dá. E uma coisa que você gosta, que você sempre usa o nome de sua esposa, né? Helena. Não fala minha esposa, eu faço comidas vegetarianas pra Verena e outras amigas. Eu também trabalho como editora, como eu falei, consigo ver um texto e eu consigo muito sentir a voz do autor, sabe? Então, tipo, você tá lendo um texto assim, você parece que a pessoa tá lendo com você. Então eu gosto muito disso, de entender ritmo, entender pausa, provocar assim, o autor para de repente trazer ali uma outra coisa. Então também editora. Acho que falo bem, eloquência, então, apresentatriz aqui agora. Apresentatriz é ótimo. Eu também tive uma oportunidade de fazer uma performance enquanto estava em Nova York. Ainda não consegui retomar essa iniciativa, mas foi baseada em memórias, foi baseada em arquivos. E eu explorei um pouco esse lugar também da atuação, né? De tipo, não ser eu, não sou uma atriz, mas uma apresentatriz eu tô me formando ali pra conseguir, de alguma forma, pensar no palco, né? Pensar numa oratória. O que mais? Muita coisa. Criativa, né? Penso em ideias. Acho que todo mundo é criativo de alguma forma, mas eu tenho pensado em métodos, né? Em formas, assim, de não ser bloqueada, né? Ter a criatividade enquanto um processo do meu trabalho. Você tem bloqueios ou você tem que usar essas? Tem um segredo para escrever? Todo mundo tem bloqueio, assim, mas a Maria Vitória falou sobre escrever no meio do caos, né? Achei legal. Eu felizmente não preciso do ambiente perfeito, mas pra mim, sei lá, sair, andar de bicicleta, espairecer, escrever no meio do nada, pra mim é interessante. Pegar o negócio que eu tô escrevendo num digital, levar pro suporte do papel, também é interessante. Então, esses processos, assim, de, sei lá, cozinhar e depois produzir, né? As pausas, os respiros, pra mim, acho que é um processo criativo importante. Que, na verdade, os respiros precisam existir, né? Por algum motivo simples, a gente já vai falar de novo que é o capitalismo, a gente para de ter pausas, a gente não consegue pensar sobre a vida. É pra me sentir correndo. Você tá sempre correndo. Tinha antes do Pedro nascer, eu tinha muita mania de sentar para comer rápido e ir embora. Eu tava de férias, em algum lugar, sei lá, me divertindo com a Helena, com amigos. Eu queria levantar, porque eu tava tão acostumado com esse ritmo, e aí com o Pedro eu vou mudando algumas coisas, porque ele tá ali, ele é criança, a gente vai se adaptando a isso. E hoje eu faço isso com mais tranquilidade. Vai reaprendendo. Vai reaprendendo, porque você vai levantar e sai correndo. Eu falo, não, calma.
dá um tempo, né? Então, e acho que porque quem é artista precisa ter esse tempo de descanso mental ali para imaginar e pensar as coisas, né? Então, e para criar, né? Você tem que criar também. Então, precisa desse tipo de coisa. Na corrida do dia a dia é mais difícil, no dia do processo de trabalho que a gente vive, é mais complicado. Claro, e eu sinto também que eu tenho muito processo bem catártico, assim. Tipo, tem que fazer, eu vou e... A Maria falou de vomitar, né? Assim, eu Nossa, achei que é isso, tudo isso. é isso mesmo. Tipo, vomitar e deixar depois esfriando. E voltar para aquilo quantas vezes for necessário. Porque nunca tá bom de primeira. E voltar depois de algumas horas ou de alguns dias. E realmente lapidando aquilo como se eu estivesse talhando alguma coisa, né? Então, eu sou muito visual também, então eu gosto. Não me dou bem com um bloco de textos gigantescos. Eu gosto, mesmo que depois no final a edição vá ficar tudo junto, eu gosto de ir quebrando, vendo como as palavras vão se encaixando. Tentar trazer um pouco de ritmo e design na folha, sabe? Entendi. Faz sentido, mas faz sentido para sua geração. Vocês têm uma outra. Pra minha geração é ótimo. Eu sou mais velho, então eu cresço com um monte de livro fechado. Blocos de livros mesmo. Até que a piada era que tinha figura. Você tá lendo, tem figura no livro. Geralmente não tinha. E hoje, com a internet, até a própria internet no passado era muito texto. Né? Porque agora é tudo visual, é tudo modificado, é outra forma de design, né, das coisas. Então faz sentido você gostar ali. E pro futuro? Vai ter um livro da Antônia? 1 ou 2, 3, sei lá. Eu vou pegar todas as dicas da Maria aqui Pra escrever um livro. Pra escrever um livro, me conectar. Eu acho que preciso pegar essa confiança interior, continuar desenvolvendo um trabalho que eu comecei em Nova York, que eu já vinha pensando nisso. Investir em ter mais tempo também, que eu tô fazendo muitas coisas. Então eu acho que eu tô chegando numa encruzilhada na minha vida que eu vou precisar abrir mão de algumas coisas, sabe? Tipo, e alguns caminhos, que eu já fiz isso no passado. E eu acho que tô chegando nesse momento de, nossa, eu quero chegar ali, vou ter que abrir mão de algumas coisas. Então. Mas é isso, eu não acho que eu preciso do livro para me considerar como escritora, Não, ou que o livro vai ser um último validador, sabe? Uma linha de chegada. Acho que. Até que para publicar aqui é um grande trabalho, né? E você não ganha nada por ele. Realmente, assim, eu tenho alguns amigos que são escritores e eles sofrem bastante para publicar, enfim, e alguns falam inglês. Eu falo, cara, eu nem pensava em publicar no Brasil, mas eu publicaria, escreveria em inglês e tentaria lá fora. Porque lá tem um sistema editorial muito mais robusto, enfim, eu tentaria lá fora, já falo isso pra eles. Queria perguntar isso faz tempo. Nova York, o que você foi fazer lá e como foi a experiência? Eu fui estudar Direitos Humanos. Perfeito, é uma ativista. Uma ativista. Fui como representante do Ateliê Transmoras. Então, era uma organização, né, a Columbia University, o Instituto de Estudos dos Direitos Humanos, seleciona todos os anos mais ou menos 10 ativistas que trabalham em organizações, no geral, organizações de base. Né? Então, algumas têm um pouco mais de estrutura, outros não, mas organizações grassroots, né, que eles falam, organizações de base realmente. E aí eu fui ter algumas aulas, eu podia escolhi Justiça de Gênero e História Oral, que foi onde eu desenvolvi aquela performance, História Oral e Storytelling. Tinha algumas reuniões de networking com grandes fundações, coisas que ali é um início de relação, né? Entender também como que funciona essa dinâmica de filantropia, então o Transmora sempre... a gente sempre aplicou para editais, por exemplo, mas edital é tipo assim, 0,5% do dinheiro que tá rolando por aí em filantropia. O dinheiro da filantropia vai para essas relações aqui que a gente tá tendo agora. Conheço o Jonatas, conheço o projeto Jonatas, vamos fechar um negócio, sabe? Como um negócio realmente, um investimento. A fundação, a organização que tem o recurso, ela tem um objetivo, sei lá, combater a violência de gênero em mulheres de 15 a 30 anos no Brasil. Então, ela quer encontrar projetos que, de alguma forma, dialoguem com isso, mas não que ela vai publicar um edital sobre isso. Ela vai encontrar essas pessoas, ela tem uma rede. Então, também entender um pouco como que funciona essa dinâmica. Fui conhecer outros ativistas também. Então, as pessoas do meu programa, outras 9 pessoas, também tive a oportunidade de conhecer a ONU. Ali, em Nova York, tem sempre muita gente circulando. Então, conheci outras pessoas.
me questionar, acho que me descobrir. De alguma forma foi um programa que me colocou, me tirou do backstage puramente, me colocou na frente, né, no palco. Sim, então foi a primeira vez que eu dei uma entrevista. O 2023 foi um ano, assim, pra mim, que eu fiquei muito em evidência, né? Então, esse programa ele foi importante pra isso. Fui passar muito frio também. Sempre frio. Foi, No hemisfério norte é sempre frio. foi no inverno. E, sei lá, eu acho que o programa tem isso, né? De ser um motivador, sabe? De pegar pessoas ali que estão começando, que já estão há muito tempo e nunca tiveram esse reconhecimento institucional da coisa, sabe? Que tem gente que começa a filantropia nesses projetos de base e vão trabalhar numa grande fundação depois, consegue um mestrado. Tem uma galera que fica sempre na base, sabe? E na base é muito difícil você acessar os recursos, Sim. sabe? A gente... as micro-organizações, acho que 1% delas vão conseguir virar grandes, a maioria vai sempre ficar micro. Então é muito difícil você viver sobre isso. Então, eles, com direitos humanos, né? Então eles pegam ativistas assim que, para realmente dar meu bem, a gente tá vendo o que você faz. O que você faz é valioso. A gente gostaria que você continuasse. E vir para cá vai ser uma forma de você aumentar o seu networking, aumentar o seu repertório, levar na sua bagagem experiências e não desistir, porque o que você faz aí no seu terceiro mundo é importante. Aquele bate-bola que você termina? É isso que fala? Uhum. Pode ser bate-bola? Pode ser um bate-bola. Não sei como é que se faz. Uma escritora. Uma escritora. Nossa. Eu já falei na última com a Natália Müller. Você falou uma. Sadia Hartmann, né? Não queria repetir ela. Nem queria falar com a Conceição Evaristo de novo. Sueli Carneiro. Sueli Carneiro, eu acho. Foda. Um local. Você quer ir ou já foi e gosta muito? Eu confesso que eu tenho sonhado muito com Lins. Sério? Faz 2 anos que eu não vou pra lá. Como é que é isso? Assim, sair de Lins para uma cidade maior. Por exemplo, eu sou paulistano, morei no interior, mas pouco quando era criança, mas eu sou muito paulistano, assim, eu gosto de cidade, eu gosto da sujeira de São Paulo. Só não entendi. Eu falei, sério, eu gosto daquela coisa suja, feia de São Paulo. É bizarro. Viu essa sentona? Eu gosto, assim, é estranho, né, mas eu gosto bastante. E como é que é para Campinas ou São Paulo, que são cidades maiores, enfim, sair de Lins? Pra mim acho que é uma abertura de caminho, uma possibilidade, porque Lins é uma cabeça, sabe, não podia ser eu nem um pouco. Em nenhum momento. Então Campinas foi, e também tem essa coisa do gostoso, que eu vivi em Campinas, vivi em BH, vivi em Nova York, ninguém me conhece aqui. Então tem alguns meses que tipo, você vai num lugar sozinha, você, sabe, ninguém te conhece. Sim, é muito gostoso. Essa experiência é maravilhosa. Eu acho que se eu mudar pra São Paulo, eu não vou sentir isso, porque muita gente me conhece aqui. Você vai sentir, porque São Paulo é muito grande. Então... Você pode ir de bairro pra bairro e é muito diferente. Isso é muito gostoso, essa coisa de mudar pra uma casa e aí você descobrir uma padaria naquela rua ali que você não passou. Eu vejo, às vezes, relatos assim, pessoal, eu fui pra São Paulo e ninguém usa chinelo. Mas qual São Paulo? Existem várias São Paulo. Tem ruas de São Paulo que parecem o interior, né? Sim, então, e tem lugares de São Paulo que eu fui fazer rafting na zona sul de São Paulo. Então, rafting. Quando eu falo, pessoal, era em São Paulo. Eu conheci um ativista do interior de São Paulo, da Zona Sul de São Paulo, Bruninho, de comunidade, lá também de biblioteca popular, que tem comunidades indígenas. É isso, foi lá perto. Provavelmente tinha Parelheiros ali. É essa Zona Sul de São Paulo. Eu tava dentro de São Paulo. O CEP era São Paulo, eu tava fazendo rafting descendo a rua. Então, São Paulo é muito complexa. Então, a gente pode falar sobre São Paulo. Eu poderia falar São Paulo a vida toda. Eu adoro. A gente falou um local, livro. E qual que é o seu sonho? Sonho da Antônia, assim, pra... Nossa, o meu sonho, eu acho que é ser lembrado por alguma coisa, como alguém que tinha coisas importantes pra dizer, que fez coisas genuínas. E pegando aqui uma carona na Maria Vitória, deixou um legado, sabe? Acho que é meio da minha geração demais, assim. Acho que é todo mundo deixar um legado e não ser comida pela história. Mas eu acho que eu tenho esse sonho, assim, de... Nossa, tô fazendo e ter esse reconhecimento. Daqui a 300 anos alguém pegar um texto seu e falar...
Eu acho que isso é legal. Eu acho que esse sonho é Isso de bem alguma válido. forma diz algo sobre esse tempo, sabe? Não vou passar por isso porque eu não escrevo nada. É muito legal, é bom sonho. Quem sabe, né? Senão o dono da editora em que a Antônia foi publicada. Pode ser. Os vídeos, né? Já que hoje é uma legada. Bom, acho que é isso. Acho que o episódio foi o final da nossa temporada, né? Se quiser fazer as honras de finalizar, porque você faz isso muito melhor que eu. Você é uma apresentatriz. Eu sou um convidado sem graça. Eu fui pegando ao longo do tempo. Ó, se vocês repararam nos episódios, a partir do segundo, eu comecei a fazer um textinho final para cada convidado. Eu acho que agora que eu gostaria que vocês que estão nos assistindo, nos ouvindo, deixassem um textinho final. Essa é a primeira temporada, é a minha primeira experiência enquanto apresentadora de um programa de conteúdo. Já fiz em eventos, mas é um início também de uma relação com as câmeras e com o público. Então, contem o que vocês acharam dessa primeira temporada, o que vocês acharam de todos esses papos, de que forma esse programa foi um alimento para sua imaginação, que eu acho que isso também vai dar um gás e uma possibilidade da gente pensar numa segunda temporada. Ou também não, você achou tudo horrível, deixa aí pra gente não passar mico de novo, entendeu? Então, vou deixar com vocês essa missão de compartilharem e de trocarem com a gente, dar um feedback também, acho que seria bem legal. É isso. Obrigado, foi um prazer. Viu? Obrigada, Jonatas. Valeu. Até. Até. Hey, hey, hey.